Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência e ao desenvolvimento pessoal e espiritual, também sobre lei da atração. Então se liga no conteúdo, curte, compartilha, deixe seus comentários e, muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação às segundas, quartas e sábados, que é quando a gente compartilha vídeo novo. E desde já, meu muito obrigada. Então, gente, hoje eu venho conversar com vocês sobre a relevância, a importância, talvez, de um líder, um mentor, um coach, um líder espiritual, um professor, um modelo, um template, uma pessoa que possa servir, possa estar servindo de modelo para nos guiar, para nos dar orientações, para nos inspirar, para ser aquele alicerce na sociedade ou no círculo religioso, na comunidade que a gente faz parte ou que a gente deseja fazer parte. E eu fui instigada a falar sobre esse assunto obviamente, pela minha própria trajetória na minha busca do conhecimento espiritual, né, do crescimento espiritual, e também desde que eu comecei na minha trajetória como praticante e depois, mais tarde, como instrutora de yoga, como é relevante nesse âmbito da yoga de ter um mentor. Muitas vezes as linhagens, os estilos de yoga que são mais filosóficos, que tem um envolvimento maior com a questão do crescimento espiritual, eles têm muito isso de essa filosofia, essa ideia de ter um mentor, de ter um guru, e se chama assim mesmo, um guru. Então tem um pouco de preconceito com a linguagem, mas tem um fundamento sim, especialmente onde essas filosofias são aplicadas, né, da yoga, no budismo também, em vários centros religiosos, no espiritismo no Brasil, nas religiões afro-brasileiras, nas religiões católicas, protestantes, enfim. Muito frequentemente a gente vê essa pessoa que é o líder espiritual, que é um influenciador e que as pessoas buscam conselho, ajuda muitas vezes e orientação. Tem na minha opinião, o que eu vou falar aqui, gente, é baseado na minha opinião pessoal, eu não tô clamando ter razão e tá correta 100%, mas é um assunto que eu quero refletir com vocês e talvez provocar mais para ver essa situação de outros ângulos. Ou seja, na minha opinião, o que é importante é a gente identificar qual é a vantagem ou o propósito desse relacionamento, desse contrato, dessa interação, de ter esse mentor, desse guia espiritual. Então, essa é uma pessoa que ela tá envolvida com o ego, ela tá lá no pedestal, sendo o líder religioso dessa comunidade, ela ou ele, né? Mostrando lá que ele é o bambambam, que tem todas as respostas e se põe como um ser num pedestal realmente de não ser tão acessível ou de ser tão bem resolvido e aparentemente perfeito. Então é importante a gente ter esse olho clínico não, esse olho de intuição, né, de estar conectado com a nossa intuição, com a nossa autenticidade e nos perguntar qual é o propósito, qual é a real necessidade dessa intervenção, desse relacionamento, desse contato que a gente faz com essa pessoa. Então, quando a gente entra numa comunidade e busca esse líder, a gente provavelmente vai atrair uma pessoa que está alinhada na nossa vida, na nossa energia naquele momento. E de tempos em tempos, dependendo da idade que você tem, você vai ver que vai mudar, suas necessidades vão mudar. Eu conheço gente que já praticou várias religiões diferentes, já passou por transições de mentores e também de crenças muito diferentes. Então depende do nosso nível de crescimento e de onde a gente está na nossa vida. Por que isso é importante? Vamos fazer uma comparação, por exemplo, do quão relevante é para uma criança ter os pais ali que orientam, que dão conselhos, que dão instruções, que ajudam essa criança no desenvolvimento pessoal, para que essa criança consiga crescer de uma forma mais saudável, de uma forma empoderada realmente. Por quê? Porque é importante que esses pais estejam interessados na criança ser independente, não da criança se tornar um adolescente ou um adulto que dependa dos pais para tudo, que para tudo precisa pedir opinião ou aprovação ou conselho dos pais. Então, no mundo ideal, na circunstância ideal, os pais criam os filhos para os filhos serem independentes e estarem prontos, aptos para
administrar a própria vida. E é a mesma coisa em relação ao seu líder espiritual, o seu mentor. Então, você tem que ver se essa pessoa, esse mentor, ele tá te empoderando, ele tá te ajudando a crescer, ele tá contribuindo para sua independência, para sua cura emocional, para sua cura espiritual, ou ele tá tentando fazer você ficar dependente, que tudo que você tem que fazer, você tem que pedir aprovação ou a opinião dele. Então é muito importante a gente se focar no ensinamento, ao invés de se focar na pessoa, né? No que a pessoa representa, ou no ego, ou nas coisas maravilhosas que ela aparenta ser. Então essa é uma das questões. O Osho, ele fala, eu acredito, no livro Love, Freedom, Amor, Liberdade, e agora eu esqueci o nome do livro, mas eu vou passar pro Vitor aqui para ele colocar um livro na descrição desse vídeo. Então, o Osho, ele fala o seguinte, que ele acreditava na educação de uma criança, é muito importante que a criança tenha o envolvimento, a contribuição de outros membros da família e da comunidade, porque por mais que os pais dessa criança sejam extremamente bem informados, bem intencionados, cabeça aberta, tenham muita coisa para contribuir, sempre vai ser limitado. Então é importante ter a contribuição dos avós, dos tios, da comunidade de um todo, dos professores, porque são outras perspectivas, outros recursos de aprendizado, de crescimento também. Não botar todos os ovos na mesma cestinha. Toda a referência da criança vem do pai e da mãe, ou do cuidador, e de mais ninguém. Não, o quanto eles têm aquela referência, ou no mundo ideal, na circunstância ideal, a criança tem a referência do pai ou da mãe, ou dos dois, e também da comunidade. Então eu acredito, particularmente, na minha humilde opinião, é que a gente pode sim se beneficiar de um mentor, mas que essa premissa que pode ser aplicada para as crianças, como elas precisam de um pai e de uma mãe, mas também podem se beneficiar pela comunidade e pela família inteira, como fontes de crescimento, de suporte, de nutrição emocional, nós também, como adultos, a gente pode se beneficiar por um mentor espiritual, mas a gente pode ter várias fontes de aprendizado e de crescimento. Por que a gente vai botar toda a nossa confiança cegamente no nosso pai de santo, mãe de santo, por exemplo, e ouvir a mais ninguém? Essa pessoa é humana, a gente tá dando superpoderes para uma pessoa que é humana e também tá aprendendo, tá se desenvolvendo. E muitas vezes a gente pode aprender junto. Então é importante saber que esse líder, esse guru, tem a humildade de estar aprendendo com você, porque é assim que a gente aprende. Quando eu faço esses vídeos, não tenho a pretensão de estar ensinando, eu tô aprendendo com o que eu tô falando aqui. E assim é válido para todos os professores e os mentores também. Não ponha toda a sua expectativa, não dê todo o poder para uma pessoa. Essa é a minha opinião e a minha sugestão de hoje, o meu convite para reflexão. Há várias fontes de conhecimento, de aprendizagem, então expanda, confie, eleja o seu mentor, que vai ser escolhido sim de acordo com o seu nível de consciência, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, onde você está na sua jornada nesse momento. Mas pense nas outras possibilidades também. Avalie se esse professor está conectado com o ego ou com a missão. Qual é a intenção dele? Ele quer te empoderar? Ele quer te ajudar a crescer? Ou ele quer se vangloriar e se pôr no pedestal? Ele estimula você a aprender a ouvir outras fontes de aprendizado e de crescimento também? Então, gente, essa é a minha sugestão de hoje. Eu particularmente não tenho um único mentor, tenho várias fontes de onde eu bebo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês aqui, eu vou adorar saber e responder também. Muito, muito obrigada e até a próxima.